Salmo 84, tema da mensagem: verdades sobre a comunhão com Deus. Me está escrito: quão avenção os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si. Onde acolha os seus filhotes, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem em que em ti confia. Verdade sobre a comunhão com Deus. Este salmo é um salmo muito profundo, em termos de espiritualidade, de devoção. Revela quem é Deus e principalmente o valor desse contato com Deus que nós chamamos de comunhão. Presença de Deus na nossa vida, a nossa vida na presença de Deus. E ele nos revela algumas coisas, mas principalmente comunhão com Deus revela justamente quem é Deus. Quem não tem comunhão com Deus nem conhece Deus e nem revela Deus. Primeira verdade que podemos aprender sobre a comunhão com Deus no Salmo 84 é que nessa comunhão com Deus o amor divino se destaca até nos ambientes a Ele consagrados. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quando temos comunhão com Deus, o amor de Deus se destaca até nos ambientes a Ele consagrados. O salmista está dizendo, falando do templo, dos espaços do templo. E ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. Porque os espaços do templo em Jerusalém ama alguém? Não. É porque aqueles espaços que se vive comunhão com Deus se tornam um lugar aconchegante ao crente, porque sente a presença de Deus e vive a presença de Deus. Daí que a comunhão com Deus faz com que esse amor divino se destaque nos espaços consagrados a Deus. E isso mostra a nossa necessidade de consagrar espaços a Deus para viver comunhão com Ele. Ora,
A família tem que ser um espaço consagrado a Deus. E quando a gente fala de espaço consagrado a Deus, é lugar onde a presença de Deus, a comunhão com Deus é vivida. Quando isso acontece, é possível dizer assim: quão amáveis são o Senhor, a nossa família. Quão amáveis são, Senhor Deus, todo o ambiente do meu trabalho. Quão amáveis são, Senhor Deus, todo o ambiente do meu estudo. Por quê? Todo espaço consagrado a Deus, os ambientes consagrados à comunhão com Deus, se torna lugar onde o amor de Deus é destacado, onde o amor de Deus é vivido, onde o amor de Deus é sentido, se torna espaços amáveis, aconchegantes. Essa é a primeira verdade sobre a comunhão com Deus. Tendo comunhão com Deus, o amor de Deus se destaca até nos ambientes a Ele consagrados. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Não é que, só repetindo, o tempo físico nos ame. É porque onde Deus está e onde temos comunhão com Deus, esse lugar, esse ambiente se torna amável, aconchegante, lugar onde o amor a Deus pode ser vivido, lugar onde o amor às pessoas pode ser vivido e sentido, e onde o nosso coração pode amar radicalmente. Por quê? Temos comunhão com Deus. O amor dele é sentido nos ambientes consagrados a Ele. Segunda verdade sobre a comunhão com Deus, do Salmo 84, é que, tendo comunhão com Deus, Deus mesmo produz desejo em nós de tê-lo mais e mais. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração, minha carne exulta pelo Deus vivo. Tendo comunhão com Deus, Ele mesmo, Deus, o Senhor, produz em nós mais e mais desejo por Ele. E esse é um fator radical na comunhão. Tanta comunhão, tanto desejo por Deus. Deus é esse rio profundo que, se mergulhando, mergulha e nunca chega ao fundo. Ninguém pode dizer: já tem o suficiente de Deus, porque Deus sempre será aquele que irá produzir no crente cada vez mais desejo. Então essa é uma verdade da comunhão com Deus. Tendo comunhão com Deus, o próprio Deus faz-nos desejá-lo mais e mais. Isso nos coloca dentro de uma análise. Se não estamos desejando Deus mais e mais, é porque não estamos tendo comunhão com Deus. Porque na comunhão, o próprio Deus nos faz desejar. E o salmista diz: minha alma suspira. Alma e corpo se conectam numa necessidade profunda de ter Deus. Não é eu quero, mas não sigo, não vivo. Não, eu quero, mente, vivo, pratico, vontade, corpo, vida, tudo se conectado para desejar mais de Deus, porque Deus mesmo
nos leva a desejá-lo, a amá-lo, a servi-lo. Eu lembro de que Jeremias diz que Deus o seduziu e ele se deixou ser levado por Deus. Terceira verdade sobre a comunhão com Deus, no Salmo, que aprendemos no Salmo 84. É que na comunhão com Deus descobrimos que Deus é pleno de acolhimento. Você já se sentiu desprezado? Já se sentiu deixado de lado? Quando em comunhão com Deus, descobrimos uma coisa: Deus é pleno acolhimento. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, em teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, encontrei também acolhimento. Ninguém pode dizer, não tenho Deus porque não fui acolhido por Deus. Ninguém poderá dizer, amei a Deus, mas não fui amado por Ele. Porque se existe uma mensagem poderosa na Bíblia, é que o ser humano não busca Deus. Deus é quem busca o ser humano e o encontra. Ninguém encontra Deus, é encontrado por Deus. Porque a revelação bíblica nos mostra que Jesus veio e não que nós fomos. Ele veio, desceu, se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, para nos salvar. É Deus que nos acolhe. E na comunhão com Deus, descobrimos que Deus é plenamente acolhimento. E o salmista diz, salmista olhando o templo, e isso acontece muito, descobriu que as andorinhas e os pardais se aninhavam no templo. E ele se encantou com isso. Ele disse, interessante, a casa de Deus, o templo que simboliza a presença de Deus e a comunhão com Deus, lugar onde Deus recebe os seus, até os pardais também encontram um lugarzinho, ou seja, o coração de Deus tem espaço para todos e recebe todos. E ninguém pode dizer, fui rejeitado, porque Deus é pleno acolhimento e o crente em comunhão com Deus descobre essa verdade. Sente-se totalmente acolhido, amado, abraçado. Se o pardal encontra lugar nesse acolhimento de Deus, quanto mais nós. Jesus propôs uma parábola, não em si uma parábola, mas uma verdade. Ele diz que Deus alimenta até os pássaros. Ora, se Deus alimenta os pássaros, quanto mais vocês, eles, homens de pequena fé. E falou de pequena fé porque muitas vezes nós estamos ansiosos, o que comeremos amanhã, nos vestiremos. Se Deus é acolhimento, Deus não vai nos desprezar. Quarta verdade sobre comunhão com Deus, no Salmo, que encontramos no Salmo 84, é que através da comunhão com Deus descobrimos que a felicidade encontra-se naquilo que está apegado a Deus. Não pense que a felicidade está fora de Deus ou em algo que não envolve Deus. Versículo 4: bem-aventurado que habita em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é felicidade, feliz.
se o templo, se a casa, se o culto, se a igreja está relacionada a Deus, então existe felicidade. Fora de Deus, ou de algo que não envolve Deus, não encontraremos felicidade. No versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Feliz o homem que tem força no Senhor. Ai daquele que é forte, mas não em Deus. Porque felicidade existe, mas em Deus e naquilo que está relacionado, apegado a Deus. Longe de Deus e fora das coisas de Deus não encontraremos felicidade. Versículo 12: ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Confiança em Deus, felicidade. Confiança em outra coisa que não no Senhor, infelicidade. Quinta verdade sobre comunhão com Deus, no Salmo 84, é que, tendo comunhão com Deus, o crente descobre que ele é alvo de superação. Versículo 6: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Senhor em Sião. Somente com comunhão com Deus, o crente descobre e se sabe alvo de superação. Sem comunhão com Deus, o sentimento é de perda, o sentimento é de fiquei para trás, o sentimento é de derrota. Mas tem comunhão com Deus, o sentimento é vou indo de força em força. Sou deserto, mas que está sendo transformado em jardim, em oásis. Vivo na condição de superação, porque tenho Deus, estou em Deus, vivo Deus. Esse é um sentimento, é uma realidade que somente tem quem vive a presença de Deus e está na presença de Deus, tem comunhão com Ele. Esse sentimento de que sou alvo de superação. Como você está? Eu estou indo de força em força. Sou deserto hoje, oásis amanhã. Por quê? Tenho comunhão com Deus. Sexta verdade sobre comunhão com Deus, que se revela no Salmo 84, é que através da comunhão sabemos que Deus é Deus das nossas orações. Senhor dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Na comunhão com Deus, aprendemos que Deus, essencialmente Deus, nosso Deus, é Deus das nossas orações, que ouve as nossas orações. Posso orar, posso falar, posso desabafar. O céu
está aberto, os ouvidos de Deus não estão surdos, porque Ele é Deus para as minhas orações, para as suas orações. Essencialmente, Deus é Deus que ouve orações dos seus. Nenhuma oração deixa de ser ouvida. Pedidos podem serem negados. Pedidos podem receber um não. E uma coisa, aprenda: o não de Deus é resposta de oração. Ora, fazemos um pedido, pode receber sim ou não. E eu não sei se vocês têm esse sentimento. Eu mesmo, quando eu faço um pedido a uma pessoa, fico feliz quando ela também diz não. Não fico feliz quando a pessoa não dá resposta. Não, depois eu digo alguma coisa. Não, depois eu respondo. E foi. Não, eu fico feliz quando eu digo, eu peço algo e a pessoa diz, olha, não será possível. Ela me deu uma resposta, ela me deu atenção. Eu estou dentro das possibilidades daquela pessoa. Agora, sem sim ou sem não, é complicado. Quando Deus nos diz não, significa que Ele ouviu as minhas orações, esteve atento às minhas orações, analisou em sua misericórdia e graça a minha oração e respondeu a minha oração. Disse não, mas o não de Deus é uma bênção ao crente. Como também o sim do Senhor é uma bênção ao crente. Então, pela comunhão descobrimos que Deus é Deus das nossas orações. Nós temos um Deus que ouve orações e ouve a oração de crente. Minha história. Sétima verdade sobre a comunhão no Salmo 84. A comunhão nos mostra que Deus faz o mais insignificante tornar-se significante. O mais insignificante momento, espaço, viver, expressão, sentimento, se tornar o mais significante, porque foi vivido por Deus. Versículo 10. Pois um dia dos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. A comunhão, só repetindo, faz com que momentos com Deus, momentos que parecem insignificantes, se tornem mais significantes que qualquer outra coisa. Por quê? Tem Deus. Você pode fazer a viagem mais incrível do mundo. Faltou Deus, não tem significado. Pode viver no ambiente mais luxuoso dessa terra. Faltou Deus, não tem significado. Mas a mínima coisa com Deus se torna significante. Por isso ele diz, prefiro passar um dia nos teus atos, na tua casa. Não tem nada demais. Tem Deus, tem tudo. Faltou Deus? Nada. Por isso, viva cada instante, cada momento, em cada espaço,
com Deus. E aí você verá, tudo terá significado. Tudo será importante. Nada será desprezível, porque tem Deus. E por último, aprendemos, através da comunhão com Deus, que Deus é misericórdia e bondade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor Deus dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Versículo 11. Quando temos comunhão com Deus, essa verdade faz parte da nossa vida. Deus é misericórdia. Deus é bondade. Como Jesus disse, propôs a parábola. Qual pai que um filho pedindo um pão, ele coloca na mão dele um escorpião? Aí Jesus disse, se vocês, sendo pessoas más, falhos, sabe dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais Deus, o Senhor Deus, vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Se existe algo na comunhão de especial, é esse encontro com a misericórdia e a bondade de Deus. Deus é totalmente misericórdia, totalmente bondade, para quem tem comunhão com Ele. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado, através da palavra, no poder do Espírito nessa noite para todos nós. Tenha comunhão com Deus. Tenha a presença de Deus na sua vida. Se esforce para que em todos os ambientes, lugares e serviços, você tenha comunhão com Deus e viva em comunhão com Deus. Fazendo isso, você vai perceber o amor de Deus. Você vai querer mais Deus. Você se sentirá mais acolhido. Você será mais feliz. Você será alvo de superação constante. Saberá que tem um Deus para as suas orações. Tudo terá significado. E mais, você se sentirá debaixo de um chuveiro de misericórdia e de bondade de Deus. Por isso, tenha comunhão com Deus. Viva Deus na presença dele. Vamos orar. Te louvo pela tua palavra, Deus. Te peço a graça de viver diante de ti. Cada um dos que estão aqui tem essa graça. Ter comunhão contigo. Louvo-te e te adoro. Em nome de Jesus. Amém.